Neste vídeo eu quero falar de algo bem interessante, né, que me deixou bastante feliz. Na verdade tem me deixado bastante feliz, porque atualmente eu estou participando, né, estou frequentando em uma igreja adventista aqui no meu bairro, né, e estou aqui já praticamente 1 ano e meio no estado de São Paulo, e o pastor, né, dessa igreja é um pastor bíblico, né. Ele sempre traz mensagens extremamente bíblicas, mensagens extremamente poderosas, e isso tem, assim, enriquecido bastante. Quando ele prega, né, é como um alento, é como um refrigério, traz renovação, traz repreensões, traz instrução, né? As suas mensagens são extremamente bíblicas, embasadas, ele apresenta o contexto da passagem, por aí vai. E aí a gente fica muito feliz por isso, né? Porque é algo que não tem acontecido, eu creio, em muitos lugares, né? Onde líderes, pregadores, né? E até mesmo dentro dos púlpitos adventistas não têm trazido uma mensagem sólida. Vai sair um outro vídeo aqui no canal, acredito ainda essa semana, onde eu faço uma reação de um dos sermões que abalou o adventismo, né? Um sermão do pastor Adolfo Soares, do ano de 2019, um sermão muito legal, onde ele fala bastante sobre essa preocupação dos sermões em nossos púlpitos, onde tem havido mais anedotas, mais sorrisos, mais oba-oba, mais piadinhas, mais achismo, do que de fato assim diz o Senhor, né? Então, nos últimos anos, eu tive, assim, a bênção, a grande alegria, eu e a minha esposa, de estar participando de algumas igrejas nas quais encontramos pastores, né, bem instruídos, bem bíblicos. A cada sermão desses pastores, cara, me deixavam, assim, maravilhados e tal, porque nós passamos durante um período, como nós estamos, eu sempre trabalhei como um evangelista, obreiro bíblico, sempre estive viajando, mudando de lugares, de uma cidade para outra, por conta de questões missionárias. Então nós tivemos já, né, assim, já tivemos a experiência de frequentar igrejas onde os sermões não eram bíblicos, você não via Cristo nos sermões, você não tinha, né, embasamentos nos sermões. E nos últimos 2, 3 anos, Deus nos permitiu, né, que a gente passasse em algumas igrejas nas quais encontramos pastores que, de fato, alimentam bem as suas ovelhas, né? E um desses exemplos, além de uns lugares onde eu passei, onde eu conheci o pastor Eliude, né, lá em Rondônia, um pastor, assim, extremamente bíblico. Aí agora ele está no sul. E agora aqui em São Paulo, eu estou congregando aqui em uma das igrejas do pastor Sidney, é um pastor também extremamente bíblico. E no último sábado, que sábado foi ontem mesmo? Nem sei mais, sábado foi ontem. Sábado 28 de junho, né, de 2025, estou gravando esse vídeo no dia anterior, né? Um dia depois. E aí ele trouxe um sermão aí sobre 1 Coríntios capítulo 13, tá? Eu fiquei bem feliz, né, quando ele pregou sobre esse sermão, porque eu tenho um sermão já escrito, um sermão pronto sobre isso, onde eu já preguei em vários lugares, e sempre preguei dando a ênfase, trazendo, né, enfatizando o contexto, dizendo para a audiência, quando eu falava sobre isso, pessoal, hoje a mensagem é baseada em 1 Coríntios capítulo 13, e eu queria dizer para vocês que essa mensagem aqui, esse capítulo, Paulo não escreveu para sentimentalizar, para abençoar um casamento. Não, 1 Coríntios capítulo 13 não é sobre, né, casamento, não é sobre namoro, não é sobre isso, tá? E eu já falo isso para a audiência fica assim assustada. E ontem, né, eu tenho esse sermão já guardado, faz tempo inclusive que não prego ele, e ontem o pastor pregou um sermão também baseado em 1 Coríntios capítulo 13, e eu fiquei assim bem feliz, né, a ver a abordagem, porque na verdade é o primeiro pastor, né, assim, que eu conheci, que fez um sermão de 1 Coríntios e apresentou, de fato, né, o contexto da passagem, o contexto literário, o contexto histórico, gramatical, né? Então, assim, ficou bem legal assim o sermão, eu saí bastante enriquecido da mensagem, trouxe ilustrações muito bem feitas, muito bem colocadas, e sempre que ele prega, na verdade, o pastor Sidney acaba deixando a gente assim, bem solidificados, bem alimentados. Você sai do culto, né, com a sensação de que de fato você foi bem alimentado, né? E aí, 1 Coríntios, né, ele falou aí sobre
as divergências, né, maturidade espiritual, as brigas que normalmente acontecem nas igrejas. E, de fato, 1 Coríntios fala exatamente sobre isso. Muitas pessoas pregam 1 Coríntios para falar, aqui, vocês estão namorando aqui, vocês estão casando, o amor é maravilhoso, o amor é tal, entendeu? Só que quando Paulo escreveu 1 Coríntios 13, ele não estava querendo, né, trazer uma mensagem, né, carinhosa, uma mensagem gostosa, uma mensagem doce sobre relacionamento. Paulo não estava falando sobre relacionamento aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Por isso é que é muito importante você aprender a estudar o contexto histórico, o contexto literário de uma passagem, tá? Porque às vezes nós lemos um texto bíblico, já queremos fazer aplicações, já queremos fazer um monte de coisa, né? Então, o pastor ontem enfatizou exatamente isso, mostrou que o que estava acontecendo, né, na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito próspera e principalmente próspera do ponto de vista de dons, tá? Quando se falava de dons espirituais, era uma igreja extremamente próspera. Então, o que aconteceu? Havia muitas pessoas cheias de dons, só que aconteceu o seguinte, que algumas pessoas passaram, cara, eu tenho esse dom, cara, nós que temos esse dom, nós somos os melhores aqui. Nós é que temos que mandar aqui na parada. E eles então começaram a utilizar-se desse argumento para subjugar, para ignorar, né, para tratar mal os outros membros que talvez ou não tinham os dons ou não tinham os mesmos dons que eles. Tá? Então existia aí uma briga, estava tendo aí uma briga aí entre questões de dons e tal e etc. E estava relacionado essa questão com a própria maturidade espiritual. Tá? Então por conta disso começou a surgir muita dissensão, muita briga, muitos ciúmes, muito sentimento de orgulho, de autossuficiência, porque alguns cidadãos que tinham dons, alguns crentes que tinham dons, achavam-se melhores do que aqueles que não tinham dons, tá? Ou os mesmos dons que eles, ok? Então esse é o problema da igreja de Coríntios. Eu fiquei muito feliz quando o pastor foi colocando esses pontos, falei, cara, é exatamente isso, né? Porque quando você estuda, se você ler apenas 1 Coríntios capítulo 13 e parar aí, tá? Você pode ter esse problema de fazer uma interpretação errada. Mas quando você faz, conforme o pastor fez ontem, ele fez todo um contexto do livro de Coríntios, porque as circunstâncias que levaram Paulo, né, que levou Paulo a escrever essa passagem, até chegar no capítulo 13. Aí fica bem claro que Paulo estava fazendo uma repreensão e não fazendo aí um discurso bonito a respeito do amor, sobre namoro, relacionamento, casamento. Não era essa a ideia. Eu queria, inclusive, até ler aqui na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13. Se você pegar aqui, por exemplo, o capítulo 13, na verdade, do capítulo 13, se você pegar o capítulo 12, tá? Vamos pegar primeiro o contexto imediato, tá? O contexto imediato é aquilo que vem antes e depois. No nosso caso aqui, o texto, né, aqui em discussão é o 1 Coríntios capítulo 13, então o contexto imediato vai ser o texto que vem antes do capítulo 13 e o que vem depois do capítulo 13, tá? No caso, então, o capítulo 12 vem antes do 13 e o capítulo 14, tá? Que vem depois do 13, ok? Mas pega aqui, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, tá? Diz assim, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais, tá? E aí o versículo 4, ele fala assim, Paulo fala assim, verso 4, e no versículo 4, então, ele fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, ok? Ele fala no versículo 4. Versículo 9, ele fala assim, verso 9. A um é dado no mesmo Espírito a fé, o outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. E no versículo 10 ele fala, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dado a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Então você já percebe aqui que Paulo começa, ou seja, o capítulo que vem antes do capítulo 13, Paulo está discorrendo, está falando sobre dons, ok? Está falando sobre dons. E principalmente sobre a diversidade de dons, deixando claro que nem todo mundo tem ou vai ter os mesmos dons.
que o que distribui os dons é o próprio Espírito Santo de Deus, e ele dá esses dons, né, diferentes dons para cada pessoa, segundo a necessidade da igreja, tá? Então, Paulo está falando sobre isso. Então, se os pregadores fizessem igual, por exemplo, o pastor Sidney fez nesse sábado, lendo o capítulo 12, o contexto imediato, levando em consideração o contexto imediato, já iriam concluir que essa passagem não está romantizando o amor, não está aqui falando aqui sobre casamento, sobre namoro, sobre noivado. Não é isso aí o objetivo. Temos várias outras passagens bíblicas que você pode utilizar para um casamento e tal, e até você pode até fazer uma aplicação aqui, mas assim, tem que entender que o contexto, o objetivo de Paulo escrever o capítulo 3 não é para falar sobre namoro, sobre relacionamentos. Tá? Temos muitos bons textos para você utilizar nessas ocasiões. Então você percebe que o capítulo 12, o contexto imediato, está falando sobre dons, né? Meus irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons. E ele vai falando que a um é dado esse dom, a outro é dado aquele dom e por aí vai. Verso 9, ele fala assim no versículo 9, a um é dada no mesmo espírito a fé, o outro no mesmo espírito dons de curar. Então ele está falando, cara, cada um vai ter um dom diferente. Por que ele começa com esse discurso? Porque estava existindo aí dentro, no meio desse pessoal, pessoas que estavam já, não, meu dom é de profecia, então meu dom é melhor. O meu dom é de cura, então o meu dom é melhor. Entende? É os mesmos problemas que acontecem nos dias de hoje, né? E aqui no versículo 28... capítulo 12, verso 28, fala assim, a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de ministrar, ou de falar em variedade de línguas, tá? E no 30 e 31, nós lemos assim, todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Então você precisa falar, cara, nem todo mundo tem o mesmo dom. Nem todo mundo tem o dom de curar. Nem todo mundo tem o dom de profetizar. Tá? Mas todos têm dons. Tá? Entretanto, procurem com zelo, né, os melhores dons. Então está falando assim, cara, tem uma diversidade de dons aí. Tá? É o que Paulo está colocando, né? Então, bem interessante isso aqui. Aí depois, então, no capítulo 14, verso 1 e 37, que é o contexto imediato também, só que o que vem depois do capítulo 13, fala assim, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente, né, o de profetizar, ok? E aí no 37... tá? Capítulo 14, verso 37, ele fala assim, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor, o que estou escrevendo para vocês. Então você percebe aí que Paulo estava aí demonstrando essa preocupação que estava acontecendo entre os coríntios, tá? De pessoas achando que, né, que têm os melhores dons, que são os melhores e por aí vai e tal, né? Então esse aqui é o contexto imediato. Já só pelo contexto imediato, sem a necessidade de estudar, sei lá, línguas originais e tal, você já consegue perceber que Paulo estava falando qual era o assunto que estava, né, lhe preocupando. Agora, então, a gente consegue fazer, então, um geral. Então, vimos aí o contexto imediato, o que vem antes do capítulo 13 e o que vem depois do capítulo 13. Você também pode fazer aí, dar uma olhada no contexto amplo para entender ainda mais a passagem. Quando lemos o contexto amplo pode nos levar. Você pode analisar o livro todo, ok? O contexto amplo. Mas nós vamos analisar aqui, por exemplo, o capítulo 1, versículo 4, do versículo 4 ao 7. Verso 4 diz assim, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. E aí, versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no capítulo 1, versículo 4 ao 7, Paulo fala, não vos falta nenhum dom. Vocês estão cheios de dons. Ou seja, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha uma diversidade infinita de dons.
Existia dons de tudo quanto é tipo que você puder imaginar. Isso era uma bênção, mas se tornou um problema, porque alguns começaram a achar que os seus dons são melhores do que dos outros. Quem tinha mais achava que deveria subjugar quem tinha menos, e quem tinha menos passava a invejar os que tinham mais. Então Paulo precisava se pronunciar, então ele escreve essa carta. Né? Ele escreve aí o capítulo 13, essa carta aí, o capítulo 13 aí para alertar a respeito do problema que eles estavam vivendo, ok? Então aqui nós vamos então aqui no capítulo 3 agora também, contexto amplo, capítulo 3, verso 1, fala assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora, olha só, falou, nem ainda agora vocês podem suportar. Porque, verso 3, porque há ciúme e brigas entre vocês. Será que isso não mostra que são carnais e que andam segundo os padrões humanos? Paulo está falando, cara, tinha muita coisa ainda para vos ensinar, mas não vos ensinei porque vocês estavam no começo. Mas agora também não dá nem para vos ensinar mais porque vocês seguem sendo carnais, vocês não evoluíram, vocês não cresceram. No capítulo 1, do 4 ao 7, fala para eles, vocês têm muitos dons, não falta nenhum dom entre vocês, ok? Não falta nenhum dom entre vocês, mas aqui está falando só que tem um problema aí, ó. Vocês têm muitos dons, mas vocês são muito carnais. Vocês estão agindo como os carnais, como os mundanos, tá? Por quê? Porque há muito o quê? Ciúme. Olha, isso aqui é bem importante, esse contexto amplo do capítulo 3, né? Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Verso 3 ele fala, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e que andam segundo os padrões do mundo? Eles estavam andando segundo os padrões do mundo, agindo de forma ruim entre os irmãos, havia ciúmes e havia brigas, né, entre eles. Então, e esse contexto amplo do capítulo 1, do 4 ao 7, e o capítulo 3, do 1 ao 3, já mostra para nós o que ele vai tratar à frente. Qual era a preocupação, quais foram as circunstâncias que motivaram Paulo a escrever essa carta de 1 aos Coríntios e, de forma específica, aí o capítulo 13, que é o assunto que eu estou colocando aqui para vocês. Muito, muito interessante isso daqui. Agora, depois disso, então, depois da gente ver o contexto imediato, o capítulo 12, né, o que vem antes, o capítulo 12, o contexto imediato também do capítulo 14, né, o que vem depois, vimos o contexto amplo também, onde a gente entendeu de fato como é que era a condição desse pessoal aí. Agora, então, eu queria ver com vocês o capítulo 13, né? Vamos lá no capítulo 13, então. Aí, no capítulo 13, verso 4, diz assim, capítulo 13, verso 4, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. No capítulo 3, tá? Lá no versículo 3, se não estou errado aqui, ele falou o quê? Porque há problemas entre vocês, porque há ciúmes e há brigas. E aqui no capítulo 4, ele vem resolver esse problema que ele já identificou lá atrás. Falou, já que há ciúmes entre vocês, agora, o que vocês têm que entender? O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Tá? Por quê? Porque aqueles que não tinham dons ou aqueles que achavam que os seus dons eram inferiores estavam com ciúmes daqueles que tinham. E os que tinham, por sua vez, estavam ignorando e subjugando aqueles que não tinham, que tinham dons diferentes dos deles ou dons que eles consideravam ser dons inferiores. Ok? Então ele fala, o amor não arde em ciúmes. Tá? O amor não arde em ciúmes. E aí não se envaidece e ele fala, não é orgulhoso. Porque aí no 3, ele falou, né, que vocês ainda há muita briga, há muito orgulho, né? Há muitas brigas e ciúmes entre vocês. Vocês estão andando segundo os padrões do mundo. E aqui, então, ele traz a solução, tá? Ele traz aqui a solução. O amor não é orgulhoso, ok? Não é orgulhoso. E no capítulo 5, versículo 2, já vimos, né, o capítulo 5, verso 2? Verso 2 fala assim, e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez
coisas dessas. Aqui está falando sobre a imoralidade, que muitos estavam aí protegendo, né, aquelas pessoas que haviam cometido coisas ruins, talvez porque a pessoa tinha muitos dons, tinha um destaque na comunidade, fez coisa ruim, mas as pessoas acabavam acobertando isso, né? Então ele fala assim, ó, vocês aí estão agindo de forma orgulhosa, vocês estão cheios de orgulho. Por quê? Porque estão encobrindo o pecado. Então, o problema da igreja de Corinto era exatamente este. E, com base nisso, então, Paulo, com base nesse problema, dessas brigas, desses problemas, Paulo, então, escreve o texto de Corinto. E agora fica muito mais claro quando a gente lê, por exemplo, o amor é paciente, o amor é bondoso, é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não produz de forma inconveniente, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto, né, será aniquilado, tá? E aí depois fala no versículo 11, aqui dá mais, inclusive, a ideia, né, do que de fato estava acontecendo. Lembra que lá no capítulo 13 ele falou, vocês, não pude vos falar, tinha várias coisas para vos ensinar, mas não pude porque vocês estavam como meninos. Ele retoma essa mesma ideia no versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança, o amor. Entre esses, porém, o maior deles é o amor. Os caras estavam cheios de dons. Ele fala no capítulo, no nosso contexto amplo, nós vimos o capítulo 1 e falou, vocês estão cheios de dons. Vocês estão cheios de dons. Mas agora ele está falando para eles aqui, ó. Só que o mais importante é que haja amor entre vocês. Porque era de fato o amor que estava faltando para a igreja de Corinto, para acabar com aqueles desentendimentos, com aquelas brigas, com aqueles problemas. Então, diferente do uso mais comum que as pessoas fazem dessa passagem, que normalmente em cenários de casamentos, de contexto de namoro, noivado e tal, diferente disso, quando essa mensagem chegou, por exemplo, lá para a igreja de Corinto, o pessoal ficou estarrecido, ficou, caraca! Por quê? Porque essa mensagem, esse capítulo 13, chegou como martelada em cima deles. Porque eles entenderam que eles estavam sendo muito abençoados por Deus através da diversidade de dons, mas que não havia amor entre eles. Não havia amor entre eles. Não havia paciência para com os irmãos que estavam errando. Não existia amor, né, entre essas pessoas. Aquele que estava começando na fé era subjugado porque ainda não chegou a ter os dons, então você é inferior. Então esse era o problema que estava acontecendo entre eles. Você percebe que quando a gente estuda uma passagem respeitando o contexto histórico, o contexto literário, o contexto gramatical, aqui só analisamos o contexto amplo e o contexto imediato. E um pouco do contexto histórico, mas você já consegue ver o brilhantismo dessa passagem. Então, o objetivo de 1 Coríntios é falar exatamente sobre isso, mostrando para nós que é importante haver a unidade na igreja, o amor entre irmãos, tá? Paciência para com os irmãos que erram, que é uma das coisas que tem faltado, às vezes, muitas das vezes, entre nós. Nós, às vezes, não temos paciência com aqueles que erram. Aqueles que têm um cargo na igreja, têm uma posição de destaque, querem utilizar essa posição para subjugar os outros que não têm posição, ou que têm uma posição diferente da dele. Aquela pessoa que canta, acha que o louvor é o melhor dom da igreja e quer só promover programas sobre canto. Aquele que prega acha que não, que a única coisa que deve ser feita na igreja é apenas a pregação e não tem louvor, não tem mais nada. Então, e esses problemas todos, esses achismos todos, acabam causando dissensão, briga, problemas, ciúmes, contenda dentro da igreja. Então, é para esse contexto que Paulo traz essa mensagem. Opa! O dom mais importante é o amor, porque senão não adianta você ter talento, o dom da pregação, o dom do canto, de administrar, de cuidar e tal, e etc., se você não tem o amor de Cristo brotando no seu coração. Essa é a repreensão que Paulo apresenta para a igreja de Corinto. Então, essa passagem
Não é errado você falar que o amor é paciente, que o amor é bondoso e tal. Não está errado nada disso. Só que você não pode utilizar essa passagem para embasar isso daí, porque o texto aqui, o contexto era absolutamente outro, né? Paulo estava repreendendo aqueles que não estavam querendo amar, aqueles que não estavam querendo ser pacientes para com a igreja. O que você achou disso, né? Então eu fiquei bem feliz quando o pastor trouxe isso, porque alguns anos atrás eu havia pesquisado bastante sobre essa passagem, havia estudado muito, né? Peguei desde o capítulo 1 para entender se Paulo de fato estava falando aí, estava abençoando aí o casamento, né? E aí, e quando ele trouxe esse sermão, eu falei, caramba, que legal, né? Então, estou trazendo esse vídeo aqui para dizer para vocês que é muito importante a gente estudar de fato, que nós como pregadores, você como pregador, você ser pastor, líder, ancião, peça que Deus te abençoe muito, né, que te dê direcionamento, que você consiga estudar a passagem bíblica. Não tenha pressa de fazer aplicações, tá? Pegue uma passagem bíblica, estude de forma indutiva, de forma aprofundada, pesquise, tá? E apresente a passagem dentro do seu contexto, porque isso vai dar mais poder e mais autoridade para o texto bíblico. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, tá? E tamo junto, Deus abençoe, que você siga promovendo a cultura teológica, a cultura bíblica dentro da tua igreja, para que possamos ter igrejas cada vez mais poderosas. Meu nome é Tomé Guias e você esteve aqui vendo esse vídeo no canal Expósitos. Deus abençoe.